Pais queridos, hoje quero trazer uma reflexão, porque a gente fica assistindo as coisas na televisão, YouTube, Instagram e vivemos uma época de grandes explicações, né? Hoje tem explicação para tudo nessa terra, né? E eu pensei e orei, ontem eu fiquei escrevendo esse sermão até de madrugada, e coloquei como título, mesmo que não faça sentido. Mesmo que não faça sentido. Por quê? Porque hoje tudo a gente está sendo doutrinado, ensinado, eu não sei nem nominar, né? Porque adestrado talvez tenha a conotação de um ambiente mais para o domesticar um animal, mas como seres humanos a gente vai sendo conduzido por práticas e hoje tudo tem explicação, né? Entenda bem, é urgente, você precisa entender isso, não durma sem saber disso, isso é a salvação da nossa vida, são tantas explicações, são tantos especialistas, né? A televisão, ela pega uma pessoa que fez uma graduação em EAD, aí segundo o especialista, né? E muitas especialistas, né? E dá a impressão que a gente precisa do domínio, de entender tudo para que haja confiança, né? Parece que para que eu confie, eu preciso entender tudo. E a mídia se esforça para isso, a televisão se esforça muito para isso, né? Você entenda bem, veja isso, descubra isso, 5 segredos, não sei, tantas... No meus tempos de novo de crente, chamava reveladez, né? Hoje é tantos especialistas explicando, mas a atmosfera de Deus, muitas vezes, não é que às vezes, muitas vezes, as situações não fazem sentido para nós, né? E quando é na vida da gente, quando é explicação social, não sei o que, e aquela coisa toda, mas quando é na vida da gente, a gente sente, né? Alguma coisa não está fazendo sentido na minha vida, porque isso está acontecendo. Primeiro que a gente se sente, já falei isso milhões de vezes nos outros sermões, né? Milhões é uma hipérbole, um exagero, né? Mas com certeza já preguei milhares de sermão e algumas dessas vezes eu já falei isso. Nós temos um egoísmo de achar que algumas coisas somos exclusivistas, é só com a gente, só acontece com a gente, só a gente, e a gente não entende direito o que está acontecendo, né? E esse texto que eu vou trazer a ministração nessa noite está em 2 Reis, capítulo 5, e quem é crente vai dizer, eu conheço a história de Naamã, mas eu sempre, quando eu me sento para escrever, eu não procuro traçar as pisadas que já foram esmiuçadas no sermão. Então eu me demoro mais. Eu passo 4, 5, 6, quantas horas, viro outro dia, não direto, né? Mas no outro dia eu começo novamente para trazer algo que traga grande significância para mim e que traga uma razão de solução para a vida daquelas pessoas que vão ouvir. Então, eu tenho um compromisso como sacerdote, né? São 30 anos ministrando o Evangelho e mais de 25 anos, né? Pastor, primeiro consagrado, depois ordenado ministro. Então, eu não forço a barra, eu não invento texto paralelo. Se eu citar uma coisa paralela, você pode ter certeza que vá pesquisar no GPT, no Google, que você vai encontrar lá. E esse texto, como eu estou com a plataforma aqui cheia, aqui na frente, eu estou com alguns aparelhos, fora o webcam, eu vou ler no computador. Diz, Naamã é purificado da lepra. E não quero nem saber disso, negócio de doença, não é. Tá certo? Isso é um fato real? Sim, porque se você for ver os assentos históricos, né, as anotações e a tradição histórica, tudo aquela terra, vai conferir, principalmente nesse ambiente sírio, onde é a Síria. É onde está havendo aquele conflito agora, está naquele lugar. E eles guardam, viu? Eles guardam as anotações e tem evidências, tá certo? Então, Naamã, capitão do exército,
em outras muitas versões, fala general. E com certeza ele não era capitão, porque o capitão, quando ele, lá na frente, quando ele vai deitar no rio, para subir no rio, o capitão disse, meu pai. Então ele era um general, tá certo? Era um grande homem. A Bíblia, ela tem códigos. Isso aqui não é esoterismo. É que eu saio esmiuçando, chama-se exegese. Você sai debulhando até descobrir. Por que isso está aqui? Então a Bíblia está dizendo que perante os conceitos do mundo, esse homem era um grande homem. E perante a análise de Deus, apesar de ele viver num ambiente do mundo, dos deuses pagãos, que ele era, no decorrer da história você vai ver aqui, que ele era obrigado a estar naquele ambiente, Deus achou interesse no coração desse homem. E Deus tem uma maneira de trabalhar, de operar, que é exatamente isso o título desse sermão de hoje, mesmo que não faça sentido. Olha, grande homem diante do Senhor, diante de Deus. Certo? Eu peço perdão, o pessoal da igreja ligando. E de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos assírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Não à toa há registro de um fato desse. Porque a impressão que se tem é que se alguém é bem sucedido, né, se alguém é famoso, se alguém é rico, se alguém é poderoso, ele é imaculado e é impossível nenhuma adversidade chegar na vida daquela pessoa, nenhuma luta, nenhuma dor. A gente acha que é só a gente que não, porque aí você vê aquela figura todo bem produzido, as marcas mais caras que existem pelo planeta, os carros, as carruagens, as companhias, a família, tudo naquela pessoa brilha, mas esse general representa isso. A armadura desse general representa isso, uma armadura de grande honra, né? Uma pessoa de grande relevância. Depois do rei, não era o príncipe que mandava mais. Depois do rei, quem mandava mais era o general do exército. Era ele quem vencia as batalhas do rei, entendeu? Era ele quem estava disposto a morrer e a tropa, por consequência, morrer também em função do rei. Então, era alguém de... E era este homem herói valoroso, porém era leproso. Então, pastor, mas isso aí você quer dizer essa doença que hoje chama-se Hanseníase. Então, não é mais nem... Não, fala de uma gravidade daquele tempo. Eu não sei que tipo de gravidade atinge a vida da pessoa que está assistindo ao vivo, nesses 5 aparelhos, ou das milhares de pessoas que verão depois, eu não sei. Mas eu sei que vem lutas de todas as naturezas na nossa vida, e em todas essas lutas, Deus é suficiente e Ele demonstra na ministração da palavra como é que Ele age. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou serva, ficou ao serviço da mulher de Naamã. Em outros textos diz que essa menina ficou escrava. Daqui a pouco eu vou pegar no sermão mesmo, porque eu gosto de ir lendo e já esclarecendo algumas coisas da palavra de Deus. O que acontece é que esse general, por ordem do rei da Síria, ele vai a Israel, toca fogo em tudo, terror, pavor, espada, chute, murro, saqueia, derruba, toca fogo em tudo, leva quem puder prisioneiro, e um desses prisioneiros é uma jovem, uma menina, tá certo? Uma anônima. Essa menina não é colocado o nome dela. E não é porque é anônima que Deus não está cuidando da sua história. Então não é porque eu queria ter os 5... A gente vê o influencer mais fraco hoje, aí tem 15 milhões de seguidores, né? Aí você acha, eu sou um anônimo, e você não pensa que porque você não tem 15, eu não tenho nem um milésimo disso. Também não estou nem preocupado com isso, tá certo? O importa é ser conhecido por Deus, o importa é Ele conhecer a minha voz e o meu coração. O que importa é que eu saber que mesmo que não faça sentido para mim, porque essa menina
tinha família, tinha o papai, tinha a mamãe, tinha a titia, tinha a vovó, tinha a família, tinha amiguinho, tinha o colégio dela, e você vai ver no texto que era uma menina que tinha fé em Deus, ela ouvia o profeta daquela cidade. Então, de repente, uma catástrofe, daqui a pouco, foi dormir com a família, quando acordou, digamos assim, estava em outro país, escrava. E o general deu ela de presente para a esposa, né, para cuidar da casa, né? Ela devia ser uma pessoa que devia carregar muita luz, viu? E quem carrega luz não carrega amargura. Não tem como seu coração ser cheio de luz e cheio de amargura. Mas pastor, é porque é muita luta, eu entendo. Eu estou citando aqui, e a gente tem que colocar a palavra de Deus como espelho para a nossa vida. Então, essa menina perdeu toda a referência. E a esperança dela, pastor, não tem não, porque quem sai de Israel lá para o Irã, onde é o Irã hoje, né, para ser escravo, não volta mais, não tem esperança, não tem bem bom, vai morrer escravo, não tem expectativa de nada. Essa é a nossa visão quando não faz sentido as coisas. A visão de Deus é diferente, Ele move as situações para que a bênção dele chegue até a tua vida, tá certo? Então, e disse a menina disse à sua senhora: ah, se meu senhor estivesse diante do profeta que eu conheço lá em Israel, que ficou, que está em Samaria, né? Samaria é uma cidade lá de Israel. Ele ia ser restaurado dessa lepra. A mulher ficou assim, disse: de onde é que essa menina tirou isso? Primeiro, se a menina está escrava, ela era para estar igual uma cantora famosa aqui do Brasil, fazer uma feitiçaria contra esse homem. Não, ela carrega a luz. E quem anda com a luz atrai a luz, quem anda com o bem atrai o bem. Quem anda com o coração pacificado atrai a atenção de Deus, o cuidado de Deus. Então, ela estava escrava. O patrão dela acabou, não estou dizendo que ele matou a família dela, mas acabou com a cidade todo dia que ela morava, somente. Então, se tem uma pessoa que era para ter trauma, depressão pós-traumática, é essa menina aqui, entendeu? E é uma verdade? É, mas Jesus cura, tá certo? Eu não sei quanto tempo demorou, mas eu sei que nesse momento o coração dela estava equilibrado, Deus restaurou a ponto dela desejar o bem, entendeu? Para alguém que ela sabe que fez mal, não só a família dela, mas toda aquela cidade. E ela não fez isso esperando, agora ele vai me dar um trocado e vai cortar a corrente do meu pé. Não tem corrente do pé, quem trabalha na casa do general não tem corrente, mas a corrente é emocional. Agora ele vai me libertar e... Não, ela fez porque o coração... A boca fala, a Bíblia diz, a boca fala... Ah, eu tenho que olhar, estão reclamando que eu não estou olhando para as câmeras de cima. A Bíblia fala do que... A boca fala do que o coração está cheio. Então, se essa menina estava com a boca, o coração cheio de Deus, ela ia dizer que tem um Deus que tem poder. Não é que ele tem capacidade. Fulano tem dinheiro, tem, mas ele vai dar a você? Não vai, tá certo? Então ele tem capacidade de dar, mas não dá. Deus tem poder e intenção de abençoar. Ele disse: se meu patrão estivesse lá em Samaria, tem um homem de Deus lá, tá certo? E ele seria sarado. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda. Eu acho que eu saltei. Ele o restaurante. Então, pronto. Então eu não vou mais fazer o restante da leitura. É um pouquinho extensa. Eu queria apenas endereçar você para o contexto dessa história. Claro que eu sei decorado, né, gravado, digamos assim. E o rei, a mulher chegou e disse: olha, a menina serva me disse assim, assim, assim. E ele é um rei de um país pagão. Mas a dor, o melhor sensibilizador que existe na terra é a dor. Não tem coração duro que resista à dor. A pessoa pode ser pagão, pode ser ateu, pode ser feiticeiro, pode ser isso,
pode ter vendido a alma, pode ter feito o que quiser, mas quando a dor chega, aí a pessoa reconhece que há um Deus e vai recorrer a Deus. E Deus, ele não é vingativo, ele não é um Deus de acepção, ele é um Deus que é paz, né? Jesus diz, o Pai é bom, então ele é um Deus bom, um Deus de misericórdia, um Deus de generosidade. E o rei acredita, porque se fosse outra pessoa dizer, essa menina está me fazendo de besta, ela mora aqui na minha casa, ela é minha escrava, e não, ele já começou a humilhar-se no seu coração. Um general desse naipe aqui, ele não é dado a questão de humilhação, humildade, essas coisas não está na cabeça desse povo não. Veja as autoridades do meu país. Os caras têm um tantinho assim de autoridade e ele passa por cima do que for, e carteirada é o de menos, né? Então, imagina um general dos tempos antigos, ele não tinha... Mas quando Deus quer tratar a pessoa, as coisas começam a fazer sentido, mesmo que para a gente não faça sentido. Então, se você está se deparando com esse vídeo, com esse sermão nessa noite, eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Eu não estou em estúdio, estou em minha casa, mas enquanto não volto ao estúdio, estamos aqui trazendo uma palavra que com certeza, mesmo que alguma coisa não esteja fazendo sentido na sua vida, você vai entender que a providência está chegando, está a caminho, né? E esse homem, né, ele vai até o rei dele, diz, olha, a menina falou para a esposa falou para o general, e o general vai para o rei e diz, olha, a menina me falou assim, assim, né, e não faz sentido para mim, a minha classe social, olha as medalhas de glória e de honra que esse homem não tinha, né. E, como eu falei, muitas vezes a pessoa tem muitas medalhas de honra, pode ser literal ou figurativo, mas por dentro tem grandes feridas. Todos nós temos algum tipo de ferida dentro da gente, seja no emocional, no relacionamento, no familiar, no financeiro, na saúde. Todos nós temos algo que precisa da cura de Deus, do sarar de Deus, né? Como está em Isaías. Ele veio para sarar, para curar, para restaurar, para renovar, para ligar a gente em Deus, né? E esse homem, além do peso da armadura, ele carrega o peso de manter as aparências. Quando eu digo que eu fico esmiuçando, é porque cada linha dessa eu fico vendo o que é que eu posso tirar daqui. Você vai ver quantas coisas eu pesquisei a respeito desse texto. Então, esse homem paga o preço da aparência. Por fora brilhando, por fora grande autoridade, por dentro profundamente ferido. Embora Israel ele não pudesse ter esse cargo, porque Israel, uma pessoa não poderia ser general e leproso, não poderia. Mas Israel tinha leis diferentes da Síria. Então na Síria, mesmo tendo a chaga da lepra, ele podia comandar o exército, ele entrava na sala do rei lá e fazia as coisas. Mas a vida social daquele homem, como era o casamento desse homem? Porque aí, na hora que ele tirava a armadura, a esposa estava vendo. Então, quando ele tirava a armadura para ir para a rua com a esposa, as pessoas estavam vendo. Ele podia visitar amigos, ele podia abraçar a sua esposa, ele podia abraçar... eu voltei de novo. Ele podia abraçar seus filhos, ele podia abraçar um amigo, ele podia ir num ambiente para relaxar, para conversar. A única coisa que ele podia era ostentar a armadura que ele carregava. A autoridade, o ambiente de autoridade, quer dizer, por fora cheio de medalhas. Então esse homem carregava um peso, né, muito grande de por dentro estar tão ferido. Eu não vejo esse homem como uma pessoa soberba. Ele era general do exército, o rei mandava fazer, ele fazia. Então, mas diz que Deus gostava dele.
tá certo? Então, às vezes, a gente julga errado a pessoa. A gente faz uma impressão, né, errada da pessoa, pela atividade da pessoa. Nós não sabemos julgar coração de ninguém, sabe? Deus, ele além de julgar, ele prescruta, ele entende, ele sabe o coração, né? Então, esse homem mantém a aparência por fora, mas carrega a chaga por dentro, né? E chega... Ah, meu Deus, o pessoal fica pedindo para entrar nesse negócio. Eu não sei fazer, por favor, eu não sei. Então, como eu falei, ele obedecia às ordens do rei. E esse exército, por onde passava, era um rastro de destruição, né? Eles entravam naquele país e a ordem era tempos diferentes, tá certo? E ele leva para casa uma escrava, e essa escrava é a resposta para o que há de mais importante para a vida dele. E tem muita coisa que você acha que a resposta ainda vem, mas Deus já providenciou na sua vida. Ainda não está dentro do seu conhecimento. Mesmo que não faça sentido. É o título desse sermão. Eu não sei porque eu estou olhando mais para esse aparelho aqui. Tem aparelho em tudo quanto é canto aqui, mas eu estou mais aqui. Vai que é alguém aí que está precisando mais, né? Então, a menina não é a menina escrava. A menina é a menina resposta. Então, eu quero refrisar algumas vezes para você entender. Nos olhos dessa menina, ela estava achando que era resposta. Ela não era resposta nem para ela. Ela não era resposta para a família dela, ela não era resposta para os pais, para os parentes, para os avós, para os irmãos, nem para ela, nem para ninguém. Na cabeça dela, ela não era resposta de nada, mas Deus, ele embrulha presentes em papéis que a gente não sabe direito olhar. Então esse general está levando, pensando que está levando uma escrava, uma empregada nova, né? Uma serva, não é empregada. Empregado tem salário, né? Leva uma serva para sua esposa, mas de fato ele está levando a menina resposta, né? Deus está plantando a solução. Então, eu creio que muitos de nós estão passando situações e se acha desamparado, acha que... Aí olha para aquela pessoa tão bem sucedida e acha que a nossa situação, mas Deus já plantou a solução no nosso ambiente, no nosso entorno, no lugar onde a gente está, dentro. Deus não mudou primeiro a situação dela, tá certo? Por isso que a palavra de Deus é escrita do jeito que foi, que é para a gente associar a nossa vida. Bom, Deus não chegou e disse, e eis que agora aparecerás em Israel e serás uma rainha lá. Não, não foi assim, tá certo? Aqui é a história do general e de alguém que tinha sido presa. Mas Deus começou a trabalhar. Tá certo? Deus começou a mover com a resposta que ela precisava, mesmo que ele não tenha sido anunciado. E eu creio em nome de Jesus, Deus já entrou com a resposta na sua vida, mesmo que você não tenha sido anunciado a você agora. Eu estou anunciando, pronto, já é um bom, tá certo? Mesmo que mas não faz sentido para mim, eu estou procurando aqui, só vejo minhas panelas, o armário, o meu doguinho, o meu gato, o meu sofá. Querido, Deus ele tem a maneira dele de trabalhar, tá certo? Deus ele tem a maneira dele de trabalhar. Essa semana, eu estava até contando com uma pessoa, no meu ambiente lá, enquanto funcionário público federal, eu ajudei muita gente. E sei que eu sou pastor evangélico, mas sei que muita gente dessas pessoas de interior, elas rezam muito por mim. E que eu sou muito grato a Deus por isso. Então eu vinha na caminhoneta e eu mandei lavar a caminhoneta toda, completa. Esqueci que lavar motor geralmente dá problema. Aí vinha com a família de noite. Quando subiu uma ladeira, que desceu uma ladeira, que chegou lá embaixo, a caminhoneta apagou de vez, acendeu todas as lâmpadas do painel e acabou. Não tinha lugar para estacionar. Lá vai eu me arrastando devagarinho, ainda ficou 2 pneus em cima da pista. Tirei a família pela porta do lado direito
E já fui subindo, que a gente que anda em estrada sabe como é que. Aí para esconder em algum lugar lá para cima, lá vai, e fui. E olha como Deus cuida. Quem anda na estrada, você não vê as casas. Até porque as pessoas que moram magiando as estradas, elas apagam a luz cedo exatamente para os carros não ficarem vendo. Eles não querem visita de noite, eles não sabem como é que as coisas estão, né? Então, não quer não. Mas olha como é que Deus faz. Lá em cima, aí eu mandando minha família subir, vá, que eu vou ter que voltar para empurrar a caminhoneta de ré, para ver se eu boto mais colada dentro do mato. E eles subiram, quando chegou lá em cima, aí minha esposa falou, não, a mulher aqui abriu a porta, aí ela escutou a voz de Levi, do meu garoto, e essa mulher deu toda a assistência, não, eu tenho internet, e essa internet... eu por ter internet lá não pega celular, nesse ambiente de estrada assim, às vezes acontece muito, não ter sinal de telefone normal, não pega não. Aí pela internet eu consegui acionar um guincho e essa família ficou com a gente até 2 horas da manhã, deixando a gente confortável, protegido, com senso de segurança, tratou a gente maravilhosamente, botaram cadeira, entendeu, lá, e a mulher ficou sentada lá fora, trouxe as coxas de frio, e a gente tinha uma roupa de frio dentro da caminhonete, a minha família vestiu, e eu fiquei na beira da pista, e liga para cá, e liga para lá. Então, Deus cuida. Ele estava escondido. Eu ia saber? Não ia. Tinha como eu descobrir? Não tinha, porque no meio do mato. Mas Deus, ele sabe, ele conhece, ele move a mulher, esse povo dorme cedo. A mulher se levantou. Quem é que levanta nada? Pode dar a batida aqui dele. Ele não sai de casa. Tá certo? Mas quando Deus está no negócio, a mulher saiu e acolheu muito bem. Tá bom? Eu estou falando isso porque eu estou falando aqui o exemplo da menina. Tá certo? E o general, a menina não tinha nada do exterior e tinha muito do poder do lado de dentro. E eu acho que é bom você preferir isso. Bom é ter Deus. Bom é andar com Deus. Bom é ser achado em Deus. Porque eu estava no SW4, entendeu? Celular bom, cada um da minha família com celular, mas graças a Deus dinheiro para mandar buscar um reboque. Um homem da minha idade sempre tem algum dinheirinho para pelo menos pagar um reboque, mas nem tinha telefone, nem tinha como ligar, nem tinha como gritar, não tinha como afastar a caminhoneta. Então, o que importa é ser um general cheio de medalha, ou quando na hora que você precisar de verdade, Deus dizer, pode ficar tranquilo. E quem chegava para me ajudar, a pessoa que eu mandei buscar um carro para levar a minha família, porque a caminhoneta vai no reboque em cima. O cara chegou e disse, não se preocupe não, só saiu daqui depois que o outro vinha chegar, e ficou conversando, e uma amizade. Eu digo, olha só como é que Deus trabalha na vida da pessoa, tá certo? Então esse homem tinha tudo, né? A família bonita, tinha poder, mas ele precisava da cura física. Ou talvez na alma, não sei se é literal essa chaga dele aqui. Agora essa menina parecia não ter nada de importante do lado de fora, mas tinha o poder de Deus do lado de dentro, né? Ela perdeu tudo, perdeu os pais, perdeu a sua casa lá em Israel, não tinha mais para onde voltar. Sabe uma coisa que é interessante? No final desse texto, como é que ele chama? Spoiler, quando diz o final do filme, eu já vou lá para o final do filme. Quando desenrola essa história todinha, ele diz, por que você tentou pegar as vinhas? Olha, a menina era escrava e o profeta já estava dizendo que ela ia ter plantações de vinha. Olha aí os projetos, como Deus muda as situações. Tá? É uma história linda, tá certo? Então essa menina não tinha nem uma casa para voltar. Eu não sei quantas pessoas estão escutando e têm desejo de voltar a algum lugar. E tem se esforçado porque os dias são difíceis, as lutas são grandes. A essa pessoa mesmo que socorreu lá no negócio do guincho, eu estava falando para ele, eu digo, eu já dirigi caminhão assim, eu já morei em Manaus. Você já morou em Manaus? Já, amigo, eu trabalhava na floresta, até serviu o exército, eu trabalhava lá na floresta, que ele ficou assim. Rapaz, eu já andei muito, então às vezes a gente
está trabalhando no canto, está com saudade do canto, às vezes, como é que eu vou fazer para voltar para o lugar? Deus sabe. E Ele faz e pode fazer, e vai fazer na minha vida e na tua vida, né? Hoje eu estou mais estabelecido, e a pessoa natural pode olhar, mas essa menina é uma maldição, né? Perdeu tudo, não tem casa para voltar, não tem nem país mais para voltar. Na verdade, nem país ela tinha mais, né? Porque Israel foi dizimada. Então, ela não tinha família, não tinha casa, não tinha mais amigo, não tinha parente, não tinha país, não tinha mais nada. Podia ser atribuído a ela esse termo, né? É uma maldição, mas a Bíblia diz, Deus transforma até maldição em bênção. Tá certo? Existe Deus, existe o poder de Deus, mas tem o mal. Tá certo? Eu, como sacerdote, pastor, eu não quero conversa com cão, não quero duelo com feiticeiro, não quero nada. E se olhar para mim, ele tem que estar bem equilibrado nas coisas dele, senão vai desandar. Tá certo? Eu não quero duelo, não quero briga com coisa. É igual o anjo, que o Senhor te repreenda e sai de perto, entendeu? Não quero. Então, essa menina ela tem um coração lavado. Olha que coisa maravilhosa se Deus lavar teu coração hoje de noite, hoje de madrugada, amanhã de manhã. Na hora que você estiver assistindo, um corte desse vídeo depois, eu espero em Cristo que Deus lave o teu coração. Tá certo? Essa menina carrega perdão. Eu tenho 18 livros escritos. Desses 18, pelo menos, tirando 3 que é técnico, pelo menos 15 eu falo de perdão. Perdão é maravilhoso. Então, coração lavado, tá certo? Elimina a angústia, a amargura, o ódio. Ela carrega perdão. E quem carrega perdão aproxima até continentes. Ela estava na Síria e Israel. O perdão disse, eu vou juntar esses dois. Tem um fenômeno da geologia. Rapaz, é maravilhoso ser velho, que a gente vai esquecendo o nome das coisas. Que os continentes se afastaram. Agora me deu um branco, esqueci. Pagé. Ih, cheguei bem pertinho. Me falhou. Também não dá para ter esse conhecimento que eu tenho, me juntar tudo, lembrar tudo, as palavras tudo na hora. Então, os continentes se afastam, mas o perdão faz até continente se aproximar. Tá certo? Deus enxerga perdão e arrasta a bênção para perto da pessoa. A amargura, olha, a pessoa que anda com amargura vai atrair o quê? Tá certo? Vai atrair o cuidado de Deus para sarar. Não, eu tenho que sarar você primeiro para poder você estar preparada. E a pessoa voltar para o bem bom e... Como é que você vai receber o bem bom para ser... A pessoa amargurada não recebe o bem bom porque não vai ficar feliz. Está amargurado. Então Jesus Cristo, Papai do Céu, vai lavar seu coração, limpar sua mente, lavar sua alma. Aí você, como ele diz, vou encher sua boca de riso. Estão reclamando de novo que eu não estou olhando lá para aquela cama descendo. Deus diz, eu vou encher a sua boca de riso. Né? Deus promove felicidade e abençoa a nossa vida. Né? Então, e mesmo no momento da dor, ela lembra de Deus. Ela não é ressentida com Deus. Hoje a confissão positiva, né? Hoje a gente está vivendo um período das igrejas que estão ordenando Deus, né? Vamos ordenar agora que eu não consigo nem pronunciar a frase toda. Você imagina o temor que eu tenho, o medo de pronunciar. Hoje se ordena Deus, né? Dão ordem a Deus. E Deus vai fazer agora, e eu vou contar até 3, e é 1. E eu não estou escarnecendo, eu estou dizendo que de Deus não se deixa escarnecer, você não dá ordem a Deus, você se humilha. A Bíblia diz, há um coração quebrantado, humilde, não resistirá ao Senhor, não é impondo nada. Deus não... Quem é que vai impor nada a Deus? O Criador de todas as coisas, o que é Senhor, soberano Ele é, santo. Aí como é? Então, essa menina, ela não é uma pessoa que é amargurada com Deus. Aconteceu muita coisa, mas ela diz, olha, tem um Deus. Agora, a teologia dela, eu não sei como é que andava, ela disse, se meu Senhor fosse lá em Israel, ela disse que a bênção está lá em Israel.
E a Bíblia diz, se você abençoar Israel, você será abençoado. A Bíblia diz isso, tá certo? E no Brasil até aprendeu-se, por causa de ideologias políticas, a maldizer a Israel. Mas a Bíblia diz que quem abençoar Israel vai ser abençoado, tá bom? Bíblia. Aqui não é questão política. Estou dizendo que eu estava nos Estados Unidos, mas estou no Brasil. Então, que por sinal nos Estados Unidos ninguém fala isso, tá certo? Nos Estados Unidos, quando você vê alguém dizendo assim, oh my gosh, ele não diz oh my God, porque Deus é Deus, você não vai pronunciar o nome do Senhor em vão. Respeito, tá certo? Gosh é um Deus, mas não é Deus. E também não está dizendo que é outro Deus. É uma referência de, oh meu Deus, mas não estou invocando o nome de Deus. Respeito, tá certo? Então essa menina, ela tem respeito. Ela disse, se meu senhor tivesse lá em Israel, ela não disse, ele não me abençoou, mas pode ser até que abençoe você. Ela diz, Deus continua tendo poder. E Deus está vendo. Ele disse, olha que coração maravilhoso. Olha que coração maravilhoso. Aconteceu isso tudo na vida dessa uma criança. Chama de menina. É até bom você guardar esse nomezinho, menina, porque isso no hebraico, daqui a pouco eu vou demonstrar como é que funciona as coisas de Deus. A menina, então, uma menina, ela diz, olha, lá eu vi o profeta falando que Deus cura. Ela não teve dúvida. Esse texto é para que você, não, eu não estou entendendo, e por isso que eu tenho dúvida, porque estamos vivendo, eu preciso que a Plim Plim coloque um especialista para me explicar, para ver se aí é que eu vou, não, você não precisa de explicação, você precisa do poder de Deus na sua vida, você precisa da intervenção, do agir de Deus na sua vida. Então essa menina, ela diz, lá Israel tem, ela podia ter dito, então Deus, ele está aqui também, tá certo? Porque Deus, ele é onipresente. Panteísmo é uma doutrina que diz Deus está em todo canto. Isso aí é panteísmo. Agora, onipresença só Deus tem. É o poder de estar em todos os lugares com poder. Tá certo? Ela lembra do Eliseu, né? Ela carrega dentro dela a paz que excede todo o entendimento. Isso é uma grande lição. Se o texto mesmo que não faça sentido, ou mesmo que eu não entenda, ela carrega a paz que excede o entendimento. Eu não entendo, mas eu vou perseverar e descansar na paz de Deus. Eu não entendo porque minha família está assim, porque meu namoro está assim, porque meu casamento está assim, meu noivado está assim, porque meu trabalho está assim, porque lá na faculdade, no colégio, no estudo, na rua, nas amizades, no grupinho, no WhatsApp, eu não entendo, mas eu não vou viver a perturbação do cativeiro que está lá fora. Eu vou viver a paz do Deus que está dentro do meu coração. Essa menina arrastou a presença de Deus. Onde eu estiver, Deus vai estar comigo. E onde Deus estiver, está a saúde de Deus, a paz de Deus, a esperança de Deus, a expectativa de Deus, o proteger de Deus. Essa menina morava com um leproso. Pastor, ela ficou leprosa nem a pau, Juvenal. Aquela mulher do perdigão, né? Do presunto, né? Não ficou não. Tá certo? Porque guarda. Eu 2 vezes no meu ministério aconteceu de eu tocar em pessoas com rancenias. Meu Deus, agora o bicho aqui tá pedindo. Já pensou? Uma pessoa velhinha que nem eu tem que ficar botando o código, o iPhone fica pedindo para botar o código. Eu tive 2 ocasiões de lidar com pessoas com rancenia. E uma delas no interior do Rio Grande do Norte e outra numa capital. E uma delas, quando chegou em casa, as manchas já não estavam mais nela. E eu não peguei essa doença. Quando veio essa pandemia, Deus disse, não vai entrar na sua casa. Vai vir um fogo na terra, mas ele não vai entrar na sua casa. Pastor, entrou? Não. Na minha casa, para a glória de Deus. Não, ninguém. E eu comprei brinquedo, comprei instrumento para mim, comprei instrumento. Estava trancado, então vamos tocar, vamos cantar, vamos pregar. Brinquedo, vamos comprar brinquedo, piscina, vamos comprar piscina de plástico e comprava as coisas, comida, né? E comida feita, comida de feira, supermercado. E Deus guardou.
tá certo? Então essa menina não adoeceu. Pastor, mas o quadro dela não mudou. Claro, eu comecei a pregar agora. Você que lê a Bíblia, você já sabe o final. Mas comigo aqui vai ter que ser no suspense, pouquinho por pouquinho, tá certo? Então, arrancaram a família dela. A família e os pais, né? Os pais, os avós, os irmãos. Eu não sei dizer qual das famílias dela ficou em Israel. Porque Samaria é uma cidade, ficou muita gente lá. E se ela estava falando de Samaria, eu acho que ela queria ir para lá, né? Eu acho que cada vez que me tiraram daqui do meu estado, do Rio Grande do Norte, pode ser no Brasil, aonde eu estiver, eu quero voltar. Eu tive uma crise enorme de colônia nos Estados Unidos. Pai, eu quero voltar para casa. Ele disse, vai voltar em pé. Eu quero ir para casa. Né? Eu quero ir para casa. A gente gosta de voltar para a terra da gente, né? Então essa menina, arrancaram a família dela, os bens. Essa menina tinha roupa? Não, ela tinha roupa de servo. O servo daquele tempo não é uma secretária com direito de CLT, emprego trabalhista. Isso aqui é análogo à escravidão. Não, era escravo. Não era pessoa escravizada. No tempo antigo, o escravo não tinha alma. Uma vez escravo, podia ser em Roma, qualquer filme épico que você vai assistir, vai dizer isso, tá certo? Eram outros tempos, outras leis, por sinal não é nem Brasil, tá certo? Então não adianta nem você querer vir com discurso politicamente correto, porque não se aplica à cultura milenar, né? E mundial, né? A cultura milenar. Então tiraram tudo que podia tirar dessa menina, menos a presença de Deus no coração dela. Tem um hino antigo que diz, se você já perdeu tudo na vida, menos a fé em Deus, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você já perdeu tudo na vida, menos a fé em Deus, você não perdeu nada. Tudo foi tirado. Pode tirar Deus? Não pode. Então, você, nesse momento, você pode estar sendo privado de algumas coisas. É bom uma pessoa da minha idade, porque, igual a Paulo, eu sei o que é padecer. Estava nadando em dinheiro em alguns momentos da minha vida, e sei momentos que eu não tinha uma coxinha para dividir no dia. Deus sempre levantava uma amiga e a gente rachava, seja lá o que tivesse, um pastel, e era aquilo e acabou a história. Entendeu? Então, andar de pé, andar de carona, Quantas vezes eu não já contei aqui que eu ia trabalhar e pulava por detrás do ônibus? Não era porque era um moleque, não, porque não tinha dinheiro. Entendeu? No ônibus, no trem, seja lá o que for. Pulava roleta, pulava. Pega, bora, pega. Não tem nada de pega, não tem negócio de pega, não. Era a realidade, tá certo? E tiraram tudo dessa menina. Mas o interior dela estava intacto. Então, se você está passando por um momento de adversidade, de provação, está faltando algumas coisas, querido, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele não pode tocar a parte de dentro, a parte que se chama Deus, que habita a Bíblia. Esse senhor de barba branca que está falando com você prega a Bíblia, literal, tá certo? Aqui na minha frente tem pelo menos 6 diplomas, e eu tenho muitos diplomas aqui, que eu tenho que honrar o meu ministério